Olha só, dizem os especialistas que dos 7 aos 60 anos passamos por várias crises que, se forem bem administradas, podem nos tornar pessoas melhores. É difícil para todas as idades, é claro. Só de ouvir a expressão crise de idade, a gente já se arrepia porque sabe que é prenúncio de mudança e necessidade de nova adaptação. E assim vai acontecendo a vida inteira. Os sintomas deste momento variam de acordo com a idade, mas é comum que a pessoa se sinta perdida e ansiosa diante das dúvidas, questionamentos e interrogações inerentes a cada momento de mudança. É importante compreender cada uma dessas fases, porque aceitá-las pode ser a chave para evitar muita dor de cabeça, para rever valores, repensar atitudes e definir caminhos futuros. No mercado americano, por exemplo, o assunto preenche prateleiras e mais prateleiras desde 2008, com uma enxurrada de livros que abordam principalmente a crise da meia-idade, a dos 25 e a dos 40 anos. A questão que se coloca é como atravessar estas crises, tirando o maior proveito possível e sem sofrimento desnecessário. Tem receita pronta? Não sai daí. Olha só, dizem os especialistas que dos 7 aos 60 anos, todos nós passamos por várias crises durante a vida. Dizem até que isso acontece de 7 em 7 anos. É muita crise para administrar, mas dá para ser feliz convivendo com estas crises? É possível sair das crises, continuar sendo feliz sem aquele sofrimento desnecessário? Qual é a receita para isso? Nós temos aqui crises de várias idades, né? Eu tenho receita para isso. Tu tem receita? Receita pronta, Bruna. Vamos lá. Tem um livro que eu gostei muito de ler, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que diz assim, a gente quer sempre estar sem problemas, buscando a felicidade. Mas, na verdade, a felicidade é ir lidando com os problemas, porque sempre vai existir problema. Se tu ficar frustrado toda vez que tiver um problema na tua vida, tu vai ficar sempre triste, sempre frustrado, sempre nervoso. Então, assim, tudo bem tá com problemas, tudo bem, tipo, tá, tô com um problema aqui, tu ali vai resolvendo. E ir resolvendo os problemas de uma forma tranquila é o que te faz feliz, só que as pessoas esquecem de perceber isso, sabe? E esperam acabar o problema pra ficar feliz. Só sim, para acabar um e vai começar o outro. Isso, vai começar outro, então tu nunca vai ser feliz. Infeliz. Isso tem a ver com outro livro, aquele que tu indicou, que a gente tá... O Poder do Agora. O Poder do Agora. Isso. Que eu, inclusive, tô lendo. É bom, agora. né? Muito bacana, assim, que é essa coisa de pensar no hoje, neste momento. E dar atenção a tudo que tu tá vivendo, né? Tipo, na nossa gravação, na respiração, na nossa conversa. Sim, não por ficar isso que a pensando Beth no que fazer esquece depois. o celular, a Tati esquece a bolsa. Sim. Porque não estão aqui, estão... Hoje. Não, mas é que assim, eu esqueço, eu saio daqui pensando o que eu tenho que fazer lá no escritório. Só que eu já esqueci que eu estaciono o carro pensando numa coisa, depois não sei onde eu deixei o carro. Sim, tu já tá aqui pensando o que tu já vai fazer depois. Exatamente, então por isso que tu tá sempre na frente. Sempre com a cabeça mas isso ocupada. Que a Bruna falou, concordo 100%, só que tu já tem uma maturidade pra ser, assim, pra buscar esse tal do livro, blá, que eu também acho maravilhoso ser, assim. Só que essas crises que acontecem, sei lá, talvez lá na infância, é o que dizem. Na adolescência, certo que todo mundo tem crise, né? Sim. Porque é uma mega transição, mas aí tu não tem essa visão. Aí tu acha que vai morrer, por isso que a gente faz um monte de loucura e drama, blá, blá, blá. E depois tu vai... Depois sim, eu acho que a gente vai amadurecendo lá com 30, com 40, e tu vai... Que é, né, onde eu tô agora. Que aí tu fica pensando que realmente não tem por que se afetar. Tipo, a crise dos 30. Pois é que falam tanto, né? Mas, eu não tive crise dos 30. Tô levemente nervosa, confesso, que eu vou fazer 30, mas é um nervosismo bom, do tipo assim, uau, vou ser uma mulher. Mas com 30 a gente tá no auge. Uma cidade boa. Isso, uma tu tá enxergando a tipo coisa assim, de uma forma positiva. Isso, mas eu vou sair dos 20 e poucos, entendeu? É porque na minha época, na gurizada, as mulheres da minha época com 30, 32 anos, não tinham casado,
tá ficando solteirão. Hoje com 33, meu Deus. É que hoje os 30 são os novos 20. Isso é isso aí. Olha aqui, se tu não tem filho, meu Deus, né? Tudo vou deve passar dizer já para por isso. vocês o que a nossa pesquisa apurou. Nós temos a crise... As crises, em geral, acontecem de 7 em 7 anos. 7 em 7? 7 em 7 anos, que é a teoria do setênio. Eu até vou ler aqui. Setênios... A teoria dos setênios, de 7 em 7 anos. E a primeira acontece aos 7 anos, que é quando a criança se dá conta de que é ser. De que, Sim, que vai para o escolão. Sim. que vai para a escola, enfim, que Até começa... Aí, enfim, vai rolando isso. Só que tem um monte de crise que os especialistas vão catalogando. Então, a crise dos 20 anos, que é quando a pessoa se enxerga adulto. Depois passaram essa mesma crise para os 25. Na crise dos 30, a pessoa começa a questionar essas coisas como ser mãe, ser pai, não ser mãe, não ser pai, casar, não casar. Eu prefiro usar tênis do que usar sapato de salto alto e eu não devo mais nada para ninguém. Também é uma crise. Aos 40 é considerada mais aguda, porque costuma ser vista como a última oportunidade de tu dar a tua guinada da vida. De tu dizer, não quero mais, romper as barreiras e mudar de vida. Depois tem a crise da idade da loba. Os homens têm 25 tipos de crises diferentes ao longo da vida. Mais as mulheres. Homem com crise de meia-idade é péssimo, né? Que daí é aquela Eles idade viram... que eles compram carro esportivo, viram garotão. Botam roupa de guri. Exatamente. Então, Às vezes até pior o homem do que a mulher, às vezes eu vejo. exatamente. Como administrar... Porque, Mas olha, por que não gente, compraram um carro esportivo antes? Porque Então? não tinham dinheiro. Não, e mesmo que tiver... Aquelas duas fora. Eu gostei que a Bruna foi... Não tinha. E o mais E agora louco eles ainda. têm dinheiro e daí eles pensam, opa, quero ser jovem. Não, mas mesmo que tivessem, Aconteceu no Pix. talvez naquele momento da vida, lá atrás, se sentissem ridículos. Ou não poderiam usar aquele acho que curso pra isso. acho que era o sonho sempre. Era o pra ser sonho. Será? Acho que realmente a Porque Bruna tem essa razão, coisa- não tinha dinheiro. Essa coisa de se vestir assim com roupinha de guri, camisa aberta, Óculos, não sei o quê, óculos. Eu vejo né? uns que eu não... Olha, eu conheci há 50 anos com óculos escuros espelhados. Eu já vi vários. Sem nenhuma crítica a quem Claro que faz, não. não. é isso assim, ó. Eu não tô fazendo Tudo bem nenhuma se renovar. crítica a quem faz, Eu também mas é que eu acho assim, por exemplo, os implantes masculinos na terceira idade cresceram muito. Porque o homem não quer mais ficar careca. Então, acho que isso tem a ver também Mas com eu acho essa legal. crise da meia Isso eu acho- Não é uma crítica, é uma Eu acho legal a pessoa constatação, se gente. cuidar. A pessoa se cuidar, é tudo. Mas é a medicina auxiliando Claro. a suportar essa crise. Mas é que, como a da Bruna meia-idade. disse, eu acho que é uma grande realidade. Porque eu vejo por mim, quando tu tá lá nos 40, hoje eu tô ganhando o mesmo salário que eu ganhava, proporcionalmente o mesmo salário que eu ganhava aos 40. Só que aos 40, as coisas que eu tinha para gastar não são as coisas que eu tenho para gastar hoje. Porque lá eu tava com filho adolescente, não sei o que é isso. Hoje, o que aconteceu? Eu tô aposentado, ganhando o mesmo salário. Mas Meus filhos sobra, estão trabalhando. Hoje eu consigo usar o meu dinheiro Pra ti. fazendo o que eu quero, viajando. Então, assim, as pessoas dizem, pá, a mulher enlouqueceu, só quer viajar. Mas é que lá eu gostava tanto de viajar como hoje. Só que lá não podia. Eu tinha filho pequeno, É que eu nem tinha eu, né? custo. Na tua, tu não Eu, pode na pegar minha, uma não, mala tem que sempre e fazer pensar a nas volta crianças. E é mundo. por isso que as coisas estão mudando, porque antigamente as mulheres casavam mais cedo e tinham filho em torno dos 30. Hoje as mulheres não querem casar tão Não. cedo e filho muito menos. Exatamente. É cada vez mais se empurra a maternidade exatamente. para poder viajar, porque a gente é uma geração que tem mais oportunidade Claro. de viajar, porque Sem dúvida. até porque é mais barato viajar hoje do que era uma pra vez. nós, Rio de Janeiro era longe. Era Isso, longe, imagina. Hoje tu vai pro Japão ali, ó. Tá lá na internet a minha filha reservando hotel no Japão como se estivesse reservando ali em Santa Catarina. claro. E Então, antigamente, quando uma pessoa. A minha avó, que morreu com 70 e poucos anos, era bem velhinha. O meu pai tá com 68, 67, não sei Não quais. parece. Vai fazer 70 daqui a uns anos. Então Meu tá Deus, parece que tem jovem, 50. exatamente. Então, assim, Com tudo. disposição, Com com estética, físico, tudo. estética, tudo Então, se assim, cuida. eu acho mesmo que os tempos mudaram, sabe? Os 30 são os novos 20, os 40 são os sem novos 30. E assim, dúvida, vai indo. Mas as pessoas continuam realmente tendo... Eu vou falar por Todo mim. mundo tem crise. Eu vou falar por mim. Eu Crise tive uma independente de crise aos 40. Aos 40 eu tive. Por quê? Porque
aparentemente, não é que seja isso, mas aparentemente a sensação é essa, de que tu deixou de ser jovem. Porque até os 30... Sim. Não, a gente nem pensa nisso, porque eu tô com 40 e eu passo isso que tu tá falando agora. Quase amor. Nem dá tempo de pensar. tipo, com 30 tu não acha que tá velha, Isso, tu fez 30 e tal. Eu vou fazer 30 no ano que vem, ok, eu vou ser trintona, né? Tipo assim, eu vou trintar. Mas eu vou ser uma guria ainda, sabe? Tipo, não vou envelhecer, vou ainda ser... Claro que então, não. Sim, e só eu nunca pensei que com 30 eu fosse velha. Aos 40... Aos 40 deve ser diferente. Eu acho assim... Não, eu estou com 40 e é diferente, Sim, porque eu levei tudo na boa até agora. Aí daqui a pouco, e eu me acho super bem pra 40, mas eu fico pensando assim... Bate toda hora essa coisa. Até Pô, mas eu já tô na metade da minha vida. Né? Essas coisas não pensar. Sim, eu tô com 50. Se eu começo uma coisa agora, eu tenho uns 10 anos. Pode ser louco, mas tu pensa. Eu tive Mas uma crise com 25 anos, que eu falei, foi um quarto da minha vida. Sério, com 25 anos eu enlouqueci, falei, foi um quarto da minha vida. Mas é muita maluquice, Tu gente. sabe que o Thales um dia disse pra mim assim, mãe, tu tem que entender que eu já tô ficando velho, com 29 anos. Eu digo, tu é louco? Que só pra mim tem 60? Mas assim, ele me dizendo pras coisas que eu tinha que fazer, eu já tô ficando velho. Nossa olha só, Senhora. cabeça. Tá. Gente, olha lá o nosso diretor já me chamando a atenção. Olha aqui, ó. Esse assunto rende, né? Mas no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre as maluquices do ser humano. Só que dessa vez é terapia de casal. A gente está começando a 15ª temporada. A gente chegou aqui. Não perde que no próximo bloco a gente volta. Ainda tem quem encare a terapia de casal como um último recurso, a tábua de salvação para uma dupla infeliz às vésperas do divórcio. Só que não, né? Cada vez mais a terapia de casal pode e deve ser usada para solucionar um conflito entre parceiros, aqueles sentimentos que andam emperrando a vida a dois, mas não faz milagre. De modo geral, quanto antes o casal buscar auxílio, melhor, senão pode ser tarde demais e a relação vai mesmo pro brejo. Agora, será que a terapia pode mesmo solucionar a mágoa e o desgaste a ponto de auxiliar na manutenção da relação? Ou será que os parceiros acabam se acomodando em benefício dos filhos e do patrimônio comum? Hoje, no nosso divã, a terapia de casal. Não sai daí. Ainda tem quem encare a terapia de casal como o último recurso, a tábua de salvação para aquela dupla infeliz que está prestes a se divorciar. Só que não é. A terapia é muito bacana, mas não faz milagre. A pergunta de hoje é o seguinte: será que os parceiros se utilizam da terapia de casal da forma correta ou acabam se acomodando pelos filhos, pelo patrimônio? Será que a terapia realmente auxilia as pessoas a entenderem que o que é importante é ser feliz sozinho ou acompanhado? Essa é a pergunta de hoje. Terapia de casal, olha, eu tenho alguns amigos que já fizeram. Eu acho que, talvez essa seja uma percepção errada minha, mas eu acho que serve muito mais para a pessoa do que para o casal. Também acho. Porque é diferente tu conseguir fazer com que o outro mude. Também concordo. Então, tu vai lá, fala e espera que o outro mude porque tu tá falando na frente de um terapeuta. Não sei, os terapeutas vão brigar comigo, me desculpem os terapeutas também. Desculpem os terapeutas. Eu acredito. Eu amo terapia, eu faço terapia há muito tempo, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acredito na terapia também. Porque assim, na terapia a gente se autoconhece, a gente reconhece os nossos defeitos, a gente entende por que a gente age de certa maneira ou não age, a gente tenta corrigir pra viver melhor, a gente evolui. Acho que terapia evolui a pessoa, eu amo fazer terapia. Eu acho que se eu tivesse... Eu gostaria de namorar, casar com uma pessoa que também fizesse terapia, sozinho, individual, entende? Individual. Uhum. No momento que um casal é um casal, acho que tem que haver muito diálogo para tudo, em todas as fases, inclusive quando tá em crise. Se não tá dando certo por algum motivo, eu acho que a terapia de casal não sei, eu
é uma percepção minha, não daria certo, entendeu? Porque um dos dois não vai estar disposto. E aí eu acho que não é uma terapia que vai ajudar o casal, entendeu? Eu acho que se o casal... Eu também, eu concordo com todos vocês. Eu acho que se o casal precisa de uma terapia... É porque já ruiu. Já era. Porque se tu precisa de uma terapia, é porque tu não te acerta. Aí tu quer que um terceiro intermedie a relação. Se tu gosta, se tu quer, se tu ainda quer. Eu acho que terapia serve pra terapia individual. Eu acho. Essa é a minha percepção. Porque eu fico imaginando o seguinte, como é que uma pessoa, quer dizer, ele não é um juiz, é um mediador, o terapeuta ali, ele vai dizer, olha... Eu acho que isso que tu tá fazendo aí não é legal, Bruna. Sim, ele não tá na tua casa. Não é assim que a pessoa não tem experiência, não tem competência. Mas é que só tu, né? Quando tu mora com uma pessoa, quando tu tá em uma família, sei lá, ou só tu mesmo e a pessoa, só tu sabe o que tu passa, só tu sabe o que tu falou, o que tu disse, o que aconteceu. Então é muito estranho uma pessoa de fora. Gurias, eu acho assim. Eu não me prestaria, se eu precisasse disso, acho que acabou, entendeu? Eu acho que a terapia de casal talvez seja importante para pós-traumas, para evitar que chegue... Para educação de filhos, isso eu acho legal. Perder um filho, um casal perder um filho. Talvez seja bom ir pra terapia para não perder o casamento, porque senão, sabe, para começar a trabalhar. Sofreram um acidente, ninguém perdeu nada, mas um trauma. É bom para que não fique... Até para a educação dos filhos, tu tá com um filho problemático lá, vai o casal fazer, para ver como lidar com aquela criança, porque às vezes um filho drogado, e mesmo assim, um age de um jeito, o outro... Aí dá o conflito em cima da relação reprime, do filho. O outro libera. Pra isso eu acho legal. Isso, não pra relação dos dois. Não pra relação dos dois. Pra evitar que a relação se desgaste. Não por outra coisa. Não porque Gente, os dois. Eu não sei. Agora, assim, pensando, acho que todo mundo que eu conheço que fez relação acabou. Que fez terapia. Sim, porque é a terapia última de casal, chance, sabe? Ou então, tipo assim, aqueles que eu vejo fazendo assim, tipo, estão quase já separados e realmente se separam. Não pela terapia, acho que não é. Claro, mas acho de que repente, Deus, através sabe, da terapia se dão conta. E talvez... Talvez o terapeuta diga, terminou. Não tem mais ou chance, talvez através da terapia eles se deem conta de que é mais importante ser feliz separado. É mais provável ser feliz separado do que continuar. E até melhor para os filhos, porque, como tu disse, às vezes as pessoas se acomodam no casamento pelos filhos ou patrimônio, e isso causa um mal pro filho, né? Ver a briga, ver os pais não se comunicando, ver um estresse em casa. Sim, ver as pessoas infelizes. Não, acho que a gente, várias vezes, até pela família, pelos filhos e tal, muitas vezes a gente se acomoda sim, né? Claro, que todo mundo que é casado sabe. Tu tem assim a tendência, não, vamos tentar, vamos consertar. Mas eu acho que se tu e a pessoa não fizerem isso, se não conseguirem juntos fazer isso... No dia a dia. Não adianta no dia a dia. A mediação não vai funcionar. Tem quem diga o seguinte, que nem tudo se resolve com conversa. Que, portanto, nem sempre a terapia de casal vai funcionar, porque existem coisas que são inegociáveis. E há um exemplo aqui, ó, que concordar na terapia, às vezes pode ser frustrante a longo prazo. Por exemplo, negociar numa terapia de casal ter ou não ter o filho. Tem gente que pode dizer, tá, então, ok, vamos ter esse filho. Só que lá na frente, isso não poderia ter sido negociado. A pessoa concordou naquele momento. Concordou naquele momento, que entendeu as tuas razões. Mas é por isso que eu tô dizendo, Mas é a só longo tu prazo. que sabe. Tu e o teu marido, ou a esposa, que vão saber. Isso, por exemplo, coisa do filho, é só tu e ele que vão saber então se vocês tu vai podem. fazer uma terapia separada pra saber se tu quer Isso. Aí tudo bem. É uma coisa que porque a gente tem que sempre respeitar o nosso desejo. Isso tu vai lidar com o teu terapeuta individualmente. Se vale a pena tu abrir mão daquilo por um terceiro. Isso. Porque queira ou não queira, numa relação Porque justamente a pesquisa diz isso, que concordar com o outro, ainda que tu entenda as razões, eu entendo que tu queres ter filho e eu não quero, então eu vou abrir mão desse meu não querer em benefício dessa nossa relação. Só que concordar pode ser frustrante e tem prazo de duração, que com o passar do tempo, aquilo que a gente conversou lá na terapia pode... Não adianta. Pode ser frustrante. É que por mais que a terapia tenha assim todo um lado positivo, ali a pessoa que está ali no meio intermediando, ela não deixa de estar te julgando. Porque ela vai ouvir um, vai ouvir outro, ela pode até não dizer. Ela não vai dizer talvez o que tu vai fazer, o que ele vai fazer e tal.
Mas ela tá... E é isso que eu acho errado, porque ninguém dentro de uma casa, pode ser a casa mais louca, mas é a vida da pessoa. Ninguém sabe o que realmente acontece. Sim, entre quatro paredes. Não sabe. Não é verdade, gurias. Sim, a gente não sabe o que acontece. Então não adianta eu contratar o melhor terapeuta de Porto Alegre lá porque ele não vai saber. Ele não sabe os meus traumas, ele não sabe os traumas do meu marido, não sabe o que passa realmente dentro da minha casa. Então, por isso que eu acho que a terapia individual, que é essa que a Bruna defende, eu acho que é muito mais eficaz, até para que tu possa resolver os teus problemas a dois. Porque aí tu te conhece, tu sabe o que é problema teu, tu sabe diferenciar o que é problema dele, tu sabe? Muito bom. Tu é uma pessoa inteira, tu busca ser a tua integridade, aí tu te relaciona com o outro. Se isso é necessário também até pro casamento dar certo. Né? Facilita para que tu possa resolver, equacionar esses problemas a dois, sem obrigar a outra pessoa a concordar ou a mudar por tua causa. Se a eu pessoa acho que não isso é mais no dia a dia, não vai mudar. Ou por amor a ti, ou por respeito a ti, ou por amor a ninguém tem que mudar por ti, claro ninguém. Que não, exatamente o que eu acho. E nem ao contrário. Esses dias até li um post que diz isso. Tu não pode querer que uma pessoa mude para tu seja feliz. Tu não pode exigir. Ou tu te adapta àquela pessoa como ela é. Claro que todo mundo tem que fazer concessões, ceder um pouco. É diferente de mudar a personalidade e tal. Num relacionamento, tu sempre tem que ceder, porque não é possível. Agora, tu querer que a pessoa mude para ti ser feliz, não, aí tu muda. Aí o problema é teu. Exatamente. Se tu acha que as coisas têm que mudar, primeiro tu muda. Aí se der certo, ok. Se não então der, fora. Exatamente. Fora. Eu gosto muito desse exemplo que estava, inclusive, nessa matéria que a gente leu, que é a questão do ter filhos ou não ter filhos. Porque eu acho que é um dos fatores que mais envolve o casal em um determinado momento da vida. Que isso, antes de casar, tem que ser falado, não? Sim, eu acho que quero filho, não quero, então tá, não vamos casar. Eu também concordo contigo. Eu acho que são coisas que têm que ser vistas antes, mas alguns casais não vêm. Não, eu acho vários. E aí depois vão pra terapia de casal tentar equacionar isso. Não, é que tem alguns, assim, eu sei de alguns, assim, que tentam, assim, não, eu vou dizer que eu quero, mas depois eu tento gambelar e aí eu não vou ter. Ou aqueles que sabem que a pessoa não quer, mas dizem assim, depois ela vai mudar de ideia. Exatamente. E não vai. E não vai. Não vai mudar. E aí vão pra terapia de casal achar que o terapeuta vai fazer com que aquilo mude, que aquilo mude. Aí pode até mudar. Sim. Mas vai ter um preço. Tem duração. Eu também acho. E é isso que diz, essa concordância, ela tem prazo de duração. Vai chegar um momento na tua vida que tu vai dizer assim, que merda que eu fiz. Não, se tu não convenceu a outra parte de ter um filho contigo, então tu vai pra outra, porque não tem que ter um terapeuta pra convencer. Querer que um terapeuta convença a pessoa. É verdade. Bom, enfim, cada cabeça uma sentença. Não concorda com a gente? Não tem problema nenhum. Escreve no nosso post lá embaixo, manda o seu comentário, a sua crítica. A gente tem recebido de uma forma muito carinhosa, até mesmo quem nos critica, porque a gente está aberto a ouvir qualquer opinião. E muito feliz que vocês estejam acompanhando o nosso trabalho na 15ª temporada. Hoje, primeiro programa da 15ª temporada. A gente chegou até aqui por causa do seu carinho. Semana que vem a gente volta. Tchau!